a pandemia pode estar causando no câncer de mama. Eu queria agradecer muito essa apresentação, é um prazer estar aqui com vocês. E a gente vai falar dos tipos de câncer de mama, o tratamento. Eu vou falar um pouquinho mais dos conceitos da neoadjuvância, porque eles têm sido chaves hoje durante a pandemia, e a gente finaliza com o impacto da pandemia. É quase desnecessário falar do impacto do câncer no mundo. Nós temos mais de 18 milhões de casos novos estimados por ano, né, e 17 milhões se a gente excluir a pele não melanoma, e quase 10 milhões de mortes em 2018. E esse é um número crescente, e o Brasil, ele entra dentro mais ou menos dentro do contexto do que nós esperamos para os países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Nesse gráfico a gente vê a mortalidade precoce por câncer, quer dizer, mortalidade antes dos 70 anos de idade por câncer. Os países mais desenvolvidos, eles têm a maior mortalidade por câncer, em pacientes antes dos 70 anos de idade, e o Brasil fica num patamar intermediário aí, mas realmente a mortalidade por câncer é bastante expressiva. A gente espera que nos próximos anos seja a principal causa de morte, suplantando as doenças cardiovasculares. O câncer de mama, dentro desse cenário, ele tem um papel bastante relevante. A chance de uma mulher falecer por câncer de mama invasivo durante a vida é de 1 para 8, então é um número bastante elevado. É por isso que, apesar da hereditariedade não ser tão frequente, a gente estima que, no geral, cerca de 8%, cerca de 5% dos casos de câncer de mama sejam hereditários. A maioria das pessoas conhece ou tem parentes com câncer de mama, porque nós temos fatores ambientais que aumentam muito esse risco. Agora, quando você tem câncer de mama, se você teve o diagnóstico de câncer de mama, o risco dele vir a ser a causa da sua morte é de 1 para 35. A mortalidade vem diminuindo. Aqui a gente tem uma mamografia com um nódulo típico esficulado, com distorção da arquitetura, então nódulo típico de câncer de mama. E a mortalidade vem diminuindo às custas de algumas estratégias. Melhor tratamento, de fato, nos últimos, eu não diria nos últimos 10 ou 20 anos, mas na verdade nos últimos 30, 40 anos, nós melhoramos muito o tratamento do câncer de mama. Ele deixa de ser feito exclusivamente pela cirurgia e a gente acrescenta a radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, e com isso a gente aumenta a taxa de cura. Nós temos o menor uso de terapia de reposição hormonal na última década. Nós sabemos que a terapia de reposição hormonal, ela é sim um fator que aumenta o risco de câncer de mama. Então, a migração para promoção de saúde, para medidas mais alternativas, quer dizer, manutenção do peso, manutenção da atividade física, dieta equilibrada, como estratégias para controle dos sintomas de menopausa, tem resultado também numa redução do risco de câncer de mama. E uma questão que é fundamental é o diagnóstico precoce. Então, a partir do estabelecimento, do rastreamento, com exames, então, com a mamografia, particularmente a partir dos 50 anos de idade, a gente tem a oportunidade de fazer o diagnóstico com lesões pequenas, que ainda não são palpáveis, e que elas têm uma taxa de cura maior, e também demandam um tratamento menos intensivo, com menos complicações, seja de curto prazo, seja de longo prazo, desse tratamento. Para a gente ter uma ideia da incidência e da mortalidade do câncer de mama no Brasil, nós tivemos no Brasil, deixa eu só ocultar essa notificação. Esses são os dados, são dados de 2020, são as estimativas para os próximos 3 anos de 2020 pelo INCA. São estimativas, lógico, elas não são precisas, mas elas são muito próximas da realidade. Então, nós estimamos que a gente vai ter 66.280 casos novos por ano, compreendendo 29,7% de todos os casos de câncer em mulheres, e nós teremos, acho que aqui sumiu o meu slide, não, vamos lá.
E a gente precisa ver qual que é o impacto disso na mortalidade também. Nos Estados Unidos, nós temos uma tendência de melhoria da sobrevida de 5 anos nas últimas décadas. Então, isso é um dado consistente, na verdade, nas últimas 3 décadas, que persiste nessa 4ª década. Então, 75% das mulheres com câncer de mama estavam vivas em 5 anos após o diagnóstico, no biênio de 75 a 77, de 87 a 89 esse número subiu para 84%, e de 2002 a 2008 isso subiu para 90%. Isso tem muito a ver com o diagnóstico precoce nos Estados Unidos. Agora, mesmo com essa queda da mortalidade, é a segunda causa de óbito das mulheres nos Estados Unidos. Então, ele continua sendo relevante. No Brasil, infelizmente, nós não vemos ainda essa queda da mortalidade dessa forma. Então, a gente tem aqui em azul, então, ele é o câncer que mais mata entre as mulheres, depois dele vem o câncer de pulmão, mas ainda é o responsável pela maior mortalidade no nosso país, e aqui a gente pode ver que na barra azul era a mortalidade do câncer de mama de 99 a 2003, e aqui de 2009 a 2013, ela até tem uma pequena diferença que não é estatisticamente significante, mas infelizmente nós ainda não vemos no país como um todo uma redução da mortalidade pelo câncer de mama, e isso se deve a estratégias de rastreamento que ainda não são eficientes. A gente tem uma relativa grande cobertura do ponto de vista de número de mamografias realizadas, mas aquela faixa etária que tem maior número de cânceres, que é justamente a faixa etária entre 50 e 69 anos de idade, ela faz muito menos mamografias do que deveria fazer. Então, a gente não consegue alcançar as mulheres que precisam, sem dúvida nenhuma, ser alcançadas para fazer rastreamento sistemático, para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce. Bom, agora o câncer de mama não é uma única doença, nós temos vários subtipos moleculares que vão ter um impacto muito grande, tanto no tratamento quanto no prognóstico dessas pacientes. De uma maneira geral, o que nós sempre estamos vendo no câncer de mama, e isso é um dado que é essencial, todas as mulheres na qual a gente vai fazer a biópsia ou faz uma cirurgia, nós temos que ter essa informação, com relação à presença de receptores hormonais. Então, mais de 70% das mulheres têm receptor de estrógeno e ou de progesterona positiva, então aqui a gente tem uma célula bastante corada, com a coloração nuclear, né, que é onde a gente vai encontrar o receptor de estrogênio. Então, essa é uma histologia com um receptor de estrogênio fortemente positivo, e a gente busca hoje também pelos receptores do HER2, que aí eles já são transmembrana citoplasmática, então a gente vai ver, diferente da coloração do receptor de estrogênio, a gente vai ver a coloração quando uma célula receptor apresenta o aumento da expressão dos receptores de HER2, elas vão ser coradas na verdade, na membrana celular, né? Então, essa aqui seria um câncer de mama que é HER2 positivo. Agora, além disso, nos anos 2000, a gente tem um paper que é extremamente importante, que é um paper que fez uma avaliação do perfil molecular um pouco mais refinado, que não apenas HER2 positivo ou negativo e receptores hormonais. Então, é uma publicação do Peru, liderada pelo Peru, na qual a gente tem aqui a caracterização desse câncer de mama em outros subtipos. Então, o primeiro trabalho foi feito por essa pesquisadora, Sorli, e ela avaliou cânceres de mama, fibroadenoma e mamas normais. E conseguiu sequenciar o DNA para o microarray e identificar 5 tipos de cânceres de mama. Um grupo que ela chamou de basal-like, um grupo que é receptor, que é HER2 positivo, um subtipo que seria normal, o luminal, quer dizer, na verdade, o luminal, depois a gente dividiu em luminal A e luminal B, e tem um outro subgrupo, que o Peru detalha melhor, e o subtipo luminal A.
Isso daqui foi... Então, na verdade, a gente acabou agrupando, ou do ponto de vista clínico, e do ponto de vista de prognóstico, a gente pode dizer que o Basal-like que não expressa HER2 é o que nós passamos a chamar de triplo negativo, ele tem uma expressão baixa ou ausente dos genes relacionados ao receptor de estrogênio, e a gente tem um tipo que não expressa receptor hormonal e expressa HER2, que é o HER2 puro. E aqui nós vamos ter o luminal B e o luminal A. 10 a 15% são basaloide triplo negativo, 10 a 15% HER2 positivo, 20% luminal B, 40% luminal A. O luminal A, ele é o de melhor prognóstico e ele tem uma baixíssima expressão de HER2. Foi avaliado se isso teria implicação prognóstica e realmente a gente tem. Vocês podem ver aqui que o luminal A, ele tem uma probabilidade das mulheres estarem vivas em 96 meses de cerca de 90%, enquanto que o HER2 positivo vai ter uma probabilidade de estar viva em 72 meses em cerca de 30%, e a mortalidade é muito alta no subtipo, que é o basal, que seria o triplo negativo. Tanto do ponto de vista da sobrevida global, quanto do ponto de vista da sobrevida livre de progressão, livre de doença. Então, tem uma importância prognóstica, e aqui, de novo, né, foi feito uma análise mais detalhada dos subtipos basal, HER2, luminal A, luminal B, e o luminal A é quem se destaca como um subtipo de melhor prognóstico. Esse trabalho realizado por esses investigadores, ele também consegue identificar que existem alguns grupos que talvez se beneficiem de outras drogas. Então, a gente tem um subgrupo que parece que pode eventualmente se beneficiar de vias de controle imunológico, um outro subgrupo que tem características de transição epitélio-mesênquima, então, drogas que agem na via de PI3K e mTOR podem ser úteis, e um subgrupo que expressa receptor de androgênios, e está em investigação se esse subgrupo poderia eventualmente se beneficiar de bloqueio androgênico, então uma outra estratégia de tratamento. Bom, juntando tudo isso, a gente acabou ficando com 4 subgrupos, por assim dizer: o luminal A, o luminal B, o HER2 positivo e o triplo negativo. Uma outra classificação que às vezes, agora, a gente tem interesse em saber qual que é a expressão do receptor de estrogênio. Dependendo dos trabalhos que você avaliar, a gente vai considerar o receptor de estrogênio positivo se ele tiver 1%, 5% ou 10% mais de expressão de receptores hormonais. Mas a gente sabe também que quanto maior a expressão de receptor hormonal, maior a possibilidade dessa paciente responder à hormonioterapia. Então, a gente pode utilizar vários scores. Um dos scores que é bastante utilizado é o score de Auer. Acho que alguém abriu o microfone, vou pedir para fechar. Ok, obrigada. Então, esse score, quanto maior, quanto maior a expressão, maior o score, e ele pode ser classificado por intensidade em negativo, fraco, intermediário ou forte. O score final vai ser dado pela proporção, o score da proporção das células que são coradas, mais o score de intensidade. Então, com esses dois scores, a gente tem um máximo de aura de que você pode chegar, de 8. E aqui a gente pode ver que os pacientes, nessa curva, né, de sobrevida livre de progressão, os pacientes que têm um aura pequeno, né, de 2, eles têm o receptor hormonal positivo tem uma sobrevida livre de progressão muito menor do que aqueles que têm uma
um AURED bastante alto de 8. Então, na verdade, 7 ou 8 seria o excelente, de 3 a 5 intermediário, mas aqui, quando eles são receptor hormonal negativo, eles praticamente não se beneficiam da hormonioterapia, então a gente não usa hormonioterapia para esses pacientes que expressam, essas pacientes que são receptor hormonal negativo. Bom, a imunistoquímica, o HER2, ele tem algumas particularidades. Então, para receptor hormonal, a gente vai estar olhando sempre a imunistoquímica e tentando classificar qual é a intensidade da expressão, que pode ser dada pelo AURED, ou pode simplesmente ser dada em percentagem, que talvez seja o método mais comum de expressar esse dado atualmente. O HER2, ele tem uma padronização na imunistoquímica, no qual, se não tiver nenhuma célula corada, com citoplasma corado, a expressão é 0, pouquíssimas células, uma coroação muito fraca, a expressão é uma cruz, então esses dois são considerados como negativos para a expressão de HER2. Quando você tem a maior parte das células com citoplasma corado e com forte intensidade, uma intensidade realmente muito forte, nós chamamos de 3 cruzes, então eu tenho um aumento da expressão, ele é um HER2 positivo, a gente já sabe que ele tem um aumento da expressão dos receptores HER2, e essa situação intermediária é o que nós chamamos de 2 cruzes, então ele é indeterminado. Quando ele é indeterminado, para saber se esse paciente precisa tomar o anticorpo anti-HER2, a gente tem que lançar mão de alguma metodologia um pouco mais sofisticada para saber se existe esse aumento da expressão. A gente pode trabalhar com amplificação genética, usando o método de FISH com S ou FISH com S, a expressão ou avaliar para o Northern Blotting ou por um RT-PCR quantitativo a hiperexpressão do RNA mensageiro, ou Western Blotting ou ELISA, mas na verdade para a gente determinar a imunistoquímica, a metodologia mais utilizada hoje em dia é a amplificação genética. E aqui a gente tem um HER2, né, um FISH, no qual a gente vê essa amplificação. Então, seria um caso, a indicação clássica é uma paciente que era o HER2 2 cruzes, nós precisamos saber se ela é positiva ou negativa de fato, se ela tem amplificação ou não, fazemos o FISH e essa paciente, por exemplo, seria classificada como positiva. Bom, um outro dado que nós gostamos de avaliar nas pacientes com câncer de mama é a expressão do Ki67. O Ki67 indiretamente vai te dar a taxa de proliferação celular dessas células, então se o tumor é mais ou menos agressivo. E aqui nós temos pacientes com aqui a gente vai ver a sobrevida livre de progressão em pacientes luminais A, que classicamente tem um Ki67 baixo, e pacientes com luminal HER2 positivo, que classicamente tem um Ki67 bastante elevado, mostrando que ele pode ter um impacto na sobrevida, sim. E a gente usa esse tipo de dado, na verdade, para avaliar o quão intensivo, o quão agressivo você vai ser no seu tratamento clínico. Nesse slide, a gente tem uma representação da sobrevida específica relacionada ao câncer, dependendo do perfil molecular dessas pacientes. Então, se ela for receptor hormonal positivo e HER2 negativo, eu espero que cerca de 70% estejam vivas em 20 anos, mas em 10 anos, 80% das pacientes vão estar vivas. Por outro lado, se ela for um triplo negativo, com marcadores basais positivos, eu espero que essa paciente, a gente vai ter em 10 anos apenas 60% vivas. E a paciente HER2 positivo, na verdade, tinha um prognóstico pior ainda. Esse quadro mudou, na verdade, com o advento das drogas-alvo, dos anticorpos monoclonais anti-HER2, e quando eu tenho uma paciente que é receptor hormonal positivo, HER2
positivo, que recebe esse anticorpo monoclonal anti-HER2, o trastuzumab, eu consigo puxar essa curva aqui para cima e consigo colocar ela muito próxima das pacientes que são luminal A. Então, o tratamento-alvo é capaz de mudar o prognóstico radicalmente dessas pacientes. Bom, um outro elemento importante também é o estadiamento, quer dizer, o quão avançada essa doença. Nos estadios 1, que são tumores muito iniciais, eu espero de 95% a 100% das pacientes vivas em 5 anos, nos estadios 2, de 90% a 97%, nos estadios 3, de 35% a 80%, e nos estadios 4, de cerca de 23% das pacientes vivas em 5 anos. Então, por aqui a gente vê por que é tão importante o diagnóstico precoce das pacientes com câncer de mama. Então, isso está diretamente relacionado à expectativa de vida que vai ser possível para essa minha paciente, e isso, a gente está falando desses números, na verdade, baseado já tendo como base tratamentos que sejam plenos, né, sem restrição de tratamento. Bom, aqui mais um pouquinho as sobrevidas, dependendo então, a gente vai ter como fatores importantes para o prognóstico o estadio, o grau. Quanto mais alto o grau, maior a tendência que essas pacientes tenham um prognóstico um pouquinho mais reservado, o status do receptor, de estrogênio, o receptor de progesterona, na maioria das vezes ele acompanha o receptor de estrogênio, e o HER2 também é importante. Então, os fatores nessa escala, a gente poderia estar dando uma graduação prognóstica, dependendo, somando todos esses fatores. Então, somando grau, receptor hormonal, status de HER2, então nós vamos ter um ponto para cada um desses elementos quando eles forem de alto risco. Grau 3, um ponto, receptor de estrogênio, um ponto, HER2 negativo, HER2 também um ponto, HER2 positivo. E aí a gente pode ver que quando a gente soma esses fatores, isso pode ter uma importância muito grande do ponto de vista de prognóstico. Então, uma paciente estadio 1 que tenha tudo negativo, então ganhou 0 na pontuação, tem praticamente 100% de sobrevida livre de sobrevida à doença específica, né, sobrevida relacionado ao câncer. Por outro lado, relacionado ao câncer de mama. Por outro lado, se ela tiver 3 pontos, cai para 96%. Agora, interessante, uma paciente que seja um estadio 2, começa com 100%, se ela tiver 3 pontos, ela cai para 91%. Estadios mais avançados, como estadio 3, se ela tiver os 3 pontos, cai para 33%. Então, a gente realmente é muito útil que a gente precisa utilizar esses elementos para poder identificar as pacientes de maior risco e tratar de uma maneira mais agressiva. Bom, então, acho que a gente poderia dividir essas pacientes com câncer de mama em 2 grandes grupos, doença localizada e doença avançada. A doença localizada seria aquele grupo que é não metastático e é operável, elas são todas potencialmente curáveis, o tratamento tem como objetivo a cura, ele deve ser agressivo quando necessário e ele deve ter essa meta de ser curativo. Por outro lado, nas pacientes que têm doença metastática, como por exemplo essa moça que tem aqui múltiplas metástases pulmonares, até uma lesão mediastinal com alargamento de mediastino, ela tem uma doença metastática e as pacientes inoperáveis também entram nesse grupo, elas de fato são incuráveis, mas eu sou capaz com o tratamento de prolongar a sobrevida e a qualidade de vida dessas pacientes. Nós chamamos esse tratamento de paliativo, é paliativo por definição, mas isso não quer dizer, não é para a gente utilizar esse termo de uma forma pejorativa, ele só não é curativo, mas a gente tem a possibilidade de muitas pacientes estarem vivas e funcionais, totalmente funcionais, depois de muitos anos de tratamento. Então,
tem que haver um investimento importante para tratar essas pacientes, e a gente às vezes até fala que é uma doença crônica, porque o tratamento geralmente é um tratamento quase contínuo, e nós vamos vamos medir isso segundo linhas de tratamento. Então, o primeiro tratamento nós chamamos de primeira linha, progrediu, eu mudei de tratamento, então o próximo é a segunda linha, o progrediu, mudei de tratamento, o próximo é a terceira linha, e muitas vezes as pacientes têm várias linhas subsequentes. No não metastático, a nossa sequência de tratamento é basicamente cirurgia, radioterapia e o risco baixo sempre é receptor hormonal positivo e HER2 negativo. A gente viu lá que quando é HER2, ele ganha uma pontuação de aumento de risco. Então, aqui, essas pacientes são candidatas à hormonioterapia. As pacientes com risco médio alto, elas vão ser muito provavelmente candidatas à quimioterapia, depois da quimioterapia, à radioterapia, e vão receber hormonioterapia também. Essa parte do tratamento, quer dizer, o tratamento que é feito após o tratamento cirúrgico, que foi feito com intenção curativa, nós chamamos de tratamento adjuvante. E ele vai ser modulado segundo as necessidades da paciente. Dentro dos tratamentos adjuvantes, talvez o que tenha maior impacto de sobrevida é a hormonioterapia. Esse trabalho é relativamente antigo, ele já foi publicado em 2005, e é um acompanhamento de 15 anos de pacientes recebendo a hormonioterapia mais simples, a mais convencional, a primeira que foi utilizada, que foi o tamoxifeno, por 5 anos, ou não tendo recebido nenhuma hormonioterapia. E a gente pode ver que, do ponto de vista de mortalidade, nós temos uma diferença bastante elevada. 25% só dos pacientes que tinham recebido tamoxifeno haviam falecido em 15 anos, contra 34% dos controles. Hoje nós temos esquemas de quimioterapia mais eficientes, então provavelmente essas curvas se afastaram mais ainda. Então a hormonioterapia tem um impacto gigantesco no tratamento do câncer de mama. Agora, nas pacientes de risco alto, que são pacientes com HER2 positivo, triplo negativo, ou pacientes que tenham doenças muito volumosas, grandes tumores na mama, ou com axila comprometida, a nossa maneira de tratar é começando com a quimioterapia para reduzir a carga de doença o mais rapidamente possível e diminuindo o potencial de metástases no futuro, e depois nós vamos fazer o tratamento localizado com a intenção curativa, que é a cirurgia, seguida da radioterapia e seguida da hormonioterapia, ou eventualmente das pacientes que são HER2 positivos, além da hormonioterapia, a gente vai usar o anticorpo anti-HER2. Então, essa estratégia de tratamento nós chamamos de tratamento neoadjuvante. É o que vem antes, é o que é realizado antes do tratamento localizado que tem intenção curativa. Isso. Tem uma questão bastante interessante com o tratamento neoadjuvante, é que a maioria das pacientes responde ao tratamento, isso é muito bom, e isso com frequência leva a uma diminuição da extensão da cirurgia. Então, com frequência, eu posso poupar a minha paciente de uma mastectomia, fazer uma cirurgia conservadora, porque eu reduzi o tamanho da neoplasia. A gente, então, com isso, nós vamos ter melhores opções cirúrgicas, ela não interfere com os desfechos do ponto de vista de complicações, efeitos cosméticos, com relação à cirurgia, à radioterapia que vai ser feita posteriormente. O efeito sob o controle sistêmico é o mesmo da quimioterapia pós-operatória, então a gente conduz todo o tratamento neoadjuvante antes a gente não faz mais um sanduíche, né? Então, quimioterapia, radioterapia, cirurgia e depois quimioterapia, não, agora a gente faz todo esse tratamento no pré-operatório, e a gente agora, ele é um biomarcador importante. As pacientes que têm resposta patológica completa são pacientes que têm maior taxa de sobrevida, e em algumas situações, por exemplo, no câncer de mama triplo negativo, quando eu não tenho resposta patológica completa, eu tenho evidências de que se eu
fizer capecitabina depois adjuvante, eu consigo uma maior taxa de cura. Então, se nessas pacientes de alto risco, é muito importante que a opção seja feita pela radioterapia, pelo tratamento neoadjuvante. Então, o acompanhamento da paciente com câncer de mama tem que ter, desde o seu início, uma coordenação do ponto de vista da intenção e do planejamento terapêutico entre o oncologista, o cirurgião e o radioterapeuta. Então, os três têm que conversar desde o início para conduzir de uma maneira apropriada essas pacientes. A premissa é que a gente tem um esquema quimioterápico definido. Então, esse esquema quimioterápico vai depender de algumas particularidades, mas, via de regra, ele é muito parecido entre elas. O que muda de verdade é se eu vou precisar acrescentar drogas anti-HER2 ou não. Então, eu vou fazer esse tratamento NEO em tumores triplo negativos, HER2 positivos e com linfonodo positivo, ou luminais em pacientes muito jovens, estadio clínico 3. Meu objetivo é sempre diminuir o impacto cirúrgico na mama e na axila, e hoje nós temos uma novidade. Como nós sabemos, principalmente no triplo negativo, que existe um percentual dessas pacientes que pode ter mutações nos genes BRCA1, BRCA2 ou PALB, e essas pacientes se beneficiariam da mastectomia bilateral, porque elas têm um risco muito alto de segundo primário da outra mama, e isso precisa ser conversado com a paciente. Quando eu faço a quimioterapia neoadjuvante, eu ganho aí o tempo, algumas semanas, para poder fazer os testes genéticos e tomar uma decisão mais completa e mais correta. Historicamente, ela era utilizada para pacientes sem performance ou com contraindicações, outras contraindicações cirúrgicas, e posteriormente nós evoluímos para uma indicação um grupo que realmente se beneficia dessa estratégia de tratamento. Bom, uma estratégia importante, eu falei recentemente, há pouco, é a hormonioterapia adjuvante. Ela deve ser utilizada somente em neoplasias que apresentam a expressão de receptor hormonal. Ela não funciona em receptor hormonal negativo. Então, na paciente que é pós-menopausa, eu posso utilizar qualquer droga. Eu posso utilizar o tamoxifeno, que é um modulador do receptor de estrogênio. Eu posso utilizar o inibidor da aromatase, que ele inibe a aromatase, que é, na verdade, a conversão das gorduras dos ésteres de colesterol a estrogênio, é a única fonte de estrogênio na mulher menopausada, ou posso fazer uma sequência de ambos. Então, eu tenho um amplo leque de tratamento. Agora, na pré-menopausa, como eu tenho os ovários como principal fonte de estrogênio, eu tenho como alternativas utilizar o tamoxifeno, que ele é um modulador do receptor e inibe esse receptor no tecido mamário, o receptor de estrogênio. Se eu tiver a intenção de utilizar o inibidor da aromatase, eu preciso fazer a ablação ovariana, que vai consistir ou em utilizar um análogo da gozerelina, ou melhor, um análogo do LH-RH, como a gocerelina, ou fazer a remoção, a castração cirúrgica dessas pacientes. Normalmente a gente não faz na adjuvância a castração cirúrgica das pacientes, porque na maioria das vezes a nossa intenção é promover uma supressão ovariana que seja temporária e reversível. Tá? E a gente pode, daí, se essa paciente tiver a ablação ovariana, nós podemos fazer uma combinação, né, um sequenciamento do tamoxifeno e do inibidor da aromatase. Agora, quando que a gente indica a quimioterapia adjuvante? Ela vai ser indicada, na verdade, para a imensa maioria das pacientes. Então, se o tumor tiver um tamanho maior do que 2 centímetros, se eu tiver uma doença que não espero que seja responsiva ao hormônio, é um triplo negativo, ou é um receptor hormonal com uma expressão de menos de 10% de receptor de estrogênio. Outros fatores clínicos e patológicos desfavoráveis. Ou se eu tiver uma paciente com grau alto, invasão angiolinfática, ou se eu tiver linfonodos axilares comprometidos, essa paciente vai ter indicação da quimioterapia
adjuvante. Se eu tenho dúvida se essa paciente realmente vai se beneficiar da quimioterapia adjuvante, eu posso lançar mão de alguns testes moleculares, como o Oncotype DX, o Prosigna e o Mamaprint, para saber qual é a chance dessa paciente ter impacto, quer dizer, qual seria o impacto, segundo o perfil molecular que vai ser visto naquele tumor, qual seria o impacto da hormonioterapia nessa paciente e qual seria o impacto da quimioterapia, e eu posso tomar uma decisão um pouco mais embasada. Aqui tem uma representação de como veio o resultado do Oncotype. Essa é uma paciente cujo score, segundo os 21 genes que foram estudados, foi um score baixíssimo de 5, então ela está aqui. Essa paciente, a chance dela estar viva tomando tamoxifeno em 10 anos, ou melhor, a chance de ela ter recorrência tomando tamoxifeno em 10 anos, ela vai estar aqui por volta, não, desculpa, estou interpretando errado, essa paciente, na verdade, com tamoxifeno, a chance de ela tá viva e sem metástase é superior a 30%, e a chance de, se ela tomar quimioterapia, ela não vai ter nenhum benefício da quimioterapia. Então, essa paciente deve ficar sem quimioterapia adjuvante. Na verdade, é mais ou menos isso. Ele identifica os pacientes que não vão se beneficiar da quimioterapia. Se ele não se beneficia da quimioterapia, então eu não tenho por que indicar. Os ganhos absolutos com a quimioterapia. Em pacientes jovens com linfonodo positivo, eu tenho um aumento da chance de cura de 15%. É um aumento inferior do que o da hormonioterapia, onde eu tenho um ganho de cerca de 30%. Se numa paciente entre 50 e 69 anos de idade, então pós-menopausa, com linfonodo negativo, eu ganho muito pequeno, é cerca de 5%. Se ela for um receptor hormonal positivo e for jovem, eu tenho um ganho de 13%, e se ela for um receptor hormonal positivo e entre 5, 60 e 59 anos de idade, eu vou ter um ganho de apenas 5% também. Então, a nossa tendência hoje é reduzir bastante a indicação de quimioterapia das pacientes que tenham linfonodos, que sejam linfonodos negativos, receptor hormonal positivo, e que tenham, principalmente daquelas que têm mais do que 50 anos de idade. E como é que ficam as neoplasias que são HER2 positivo? Elas compreendem aproximadamente 20% dos casos, têm um risco muito aumentado de recidiva e óbito, e elas têm indicação absoluta do uso do trastuzumab. Dependendo do risco dessa paciente, dependendo de algumas características, a gente pode até fazer o duplo bloqueio com trastuzumab e pertuzumab, mas isso só para as pacientes de risco mais alto. Então, a gente tem aqui a sobrevida global, né, de pacientes que são HER2 negativo em azul, essa é a sobrevida. Aqui são pacientes que são HER2 positivo e não receberam trastuzumab em cinza, ou melhor, que receberam trastuzumab em cinza, e em amarelo as pacientes que são HER2 positivo e que não receberam trastuzumab. Em 24 meses, a gente pode ver que essas curvas, em 12 meses, as curvas ainda são, elas não são tão distintas assim, mas a gente pode ver que o grupo que recebeu trastuzumab, ele tem um prognóstico tão bom quanto aquele que não é HER2 positivo. Então, o trastuzumab é uma droga essencial no tratamento adjuvante das pacientes com câncer de mama. Agora, como é que fica quando a paciente tem um câncer de mama avançado, metastático ou inoperável? A intenção do tratamento é a paliação dos sintomas e o prolongamento da sobrevida. Nós normalmente fazemos uso sequencial de múltiplas linhas de quimioterapia, hormonioterapia, anticorpos monoclonais, inibidores de reabsorção óssea. Com frequência, nós utilizamos a radioterapia para controle local, seja da lesão primária, seja de metástases, e a sobrevida média é de 3 a 4 anos.
Há 3 décadas atrás, ela era de poucos meses. Então, nós tivemos avanços bastante significativos também nesse grupo de pacientes. Agora, ela é guiada por alguns princípios gerais. Se o paciente tem uma doença hormonossensível, quer dizer, ela é receptor hormonal positivo, a gente deve priorizar o tratamento hormonal. Se ela tiver uma doença não responsiva à hormonioterapia, receptor hormonal positivo, por exemplo, negativo, por exemplo, tem um comprometimento visceral, então pulmão, fígado muito comprometidos, tem sintomas da doença, ou é uma doença rapidamente progressiva, a gente vai priorizar a quimioterapia no primeiro momento, para depois migrar para a hormonioterapia. Então, essas coisas são sempre intercambiáveis, certo? Então, assim, a gente, na doença localizada, a gente vai procurar titular muito bem, identificar muito bem quem são os pacientes, para que a gente faça tratamentos agressivos, lógico, curativos, para aqueles que necessitam, mas apenas para aqueles que necessitam dessa estratégia. Tá? Então, acho que essa é uma... Então, aqui a gente vê o aumento, a partir dos anos 2000, do número de pacientes com câncer de mama, com diagnóstico muito antigo, na verdade, né, com doença metastática e uma sobrevida maior. Então, em 2010, a gente pode ver que cerca de 60% das pacientes tinham 2 anos de diagnóstico, mas aqui a gente vai ter perto de 30% já tinham 3 anos de diagnóstico, e a gente vai ter quase 20% dos pacientes com 5 anos do seu diagnóstico. Então, a gente vem melhorando a expectativa de vida também das pacientes com doença muito avançada. O que a gente teve de novo, né, isso é muito útil, principalmente para as pacientes que são metastáticas, foi o grande avanço no tratamento das pacientes que são receptor hormonal positivo, foi o aparecimento dos inibidores de ciclina. Nesse slide aqui a gente tem o palbociclib, mas nós temos agora também disponíveis para uso o ribociclib e o abemaciclib. Todos são inibidores de ciclina. Nós dizemos que são drogas-alvo, mas na verdade de fato eles são alvo, mas eles funcionam um pouquinho mais como uma quimioterapia, eles na verdade agem no ciclo celular. E para o HER2 positivo, a gente tinha o trastuzumab, e agora nós temos também o pertuzumab, e a associação de pertuzumab mais trastuzumab levou a um aumento da sobrevida global das pacientes com câncer de mama metastático HER2 positivo, de 40,8 meses para o paciente que recebia trastuzumab exclusivo, para 56 meses para os pacientes que receberam trastuzumab mais pertuzumab. Então, é um avanço enorme. Hoje, nós já temos biosimilares do trastuzumab, e isso traz uma redução do custo desses tratamentos. E o que está sendo agora avaliado é se a imunoterapia poderia ser uma estratégia para os pacientes que são triplo negativo, e isso é um campo que cada vez tem avançado mais. Bom, então, o que a gente espera do ponto de vista de benefício do tratamento adjuvante? Eu tenho o benefício do ponto de vista da quimioterapia, da hormonioterapia e dos tratamentos anti-HER2, quando a gente trouxe drogas mais modernas para esses tratamentos. Então, essa é uma questão muito importante nos dias de hoje. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho das questões relacionadas à pandemia. A gente está vivendo já agora há um ano e 2 meses, mais ou menos, uma pandemia sem precedentes, e ela tem pressionado de uma maneira muito importante o sistema de saúde. Se a gente for olhar, eu não trouxe números, porque na verdade esses números ainda estão sendo compilados, mas eu até queria compartilhar com vocês um dado que a gente está mandando para um congresso europeu. O ICESP recebe pacientes diagnosticados, que são encaminhados via CROSS, então a gente reflete um pouco
o que acontece dentro da rede de atendimento público, né, que atende câncer. Nós comparamos o estadiamento de pacientes com câncer de mama nos primeiros 8 meses de 2019 com os primeiros 8 meses de 2020. E a gente teve um aumento estatisticamente significante no estadiamento dessas pacientes. Então, as pacientes, de fato, têm tido ou uma maior demora para o diagnóstico, ou uma maior demora para chegar no serviço especializado de saúde. Isso é super compreensível. Todos os serviços de saúde, eles estão sendo consumidos, e precisam ser mesmo, né? Não tem como ser diferente disso dentro da nossa estrutura, para o tratamento do Covid. Então, não tem havido espaço para as ações de prevenção e para as ações de diagnóstico precoce. Então, e nós mesmos temos orientado com muita frequência, em alguns momentos do pico da pandemia, olha, aguarde um pouco, se não tem nenhum sintoma, então aguarde um pouco para fazer os seus exames de rotina, porque não é o momento de sair e tudo mais. Então, essa é uma questão que não é só nossa, é do mundo inteiro. O mundo inteiro, existe uma expectativa de aumento da mortalidade por câncer na próxima década, por conta do aumento do estadiamento ao diagnóstico. Não é imotivado isso, não é só a questão do consumo do sistema, porque uma outra coisa que acontece é que nós sabemos que os pacientes em quimioterapia têm uma mortalidade maior do Covid, e os pacientes que contraem Covid, ou que têm o diagnóstico do Covid no pós-operatório, e hoje nós sabemos que até um tempo bem razoável pós-operatório, 2 meses depois de ter sido operados, eles também têm uma maior mortalidade pelo Covid. Então, existe uma preocupação, se por um lado você precisa tratar, por outro lado, você sabe também que o seu tratamento pode ter consequências importantes para esses pacientes. Então, esse é um dilema de todos nós, e talvez a gente tenha que criar pelo menos, mecanismos para capturar os pacientes que têm algum sintoma sugestivo de câncer, para não atrasar demasiadamente esses diagnósticos. Isso a gente tem que rever os sistemas de agendamento, tudo mais, e criar linhas rápidas aí de atendimento para quem pode ter algum tipo de suspeita. Uma outra questão também é que a gente precisa diminuir a circulação das pessoas, diminuir nas cidades e nos serviços também. É inconcebível em tempos de Covid que você tenha uma sala de espera de exames com 50 pessoas, e com pessoas próximas uma das outras. Então, a gente precisa, por conta dessa necessidade da redução de vindas aos serviços, foram feitas muitas modificações nos protocolos de tratamento, que podem ser modificações do ponto de vista de intervalo entre as drogas, né, entre as doses, então privilegiando esquemas de quimioterapia cujo intervalo entre as doses seja 3 semanas ao invés de 2 semanas, coisas desse tipo. Ou aumentando a indicação de tratamentos orais, aumentando a indicação de hormonioterapia. Então, mas muitas das modificações dos protocolos que foram feitas, nós não sabemos exatamente qual é o impacto dessa modificação na mortalidade pelo câncer. Então, nós não temos certeza absoluta de que tudo que foi feito vai ser impacto zero para esse paciente. Então, esse é um dilema de todos também, não é só um dilema nosso no Brasil. A gente tem uma questão importante que é com relação às cirurgias. Com as cirurgias aconteceram 2 fenômenos. Primeiro, que o preparo de um paciente para a cirurgia começou a ficar muito difícil, né? Demorado, porque eu preciso ter PCR recente para ter certeza de que ele não é um portador assintomático de Covid. Muitas vezes, uma tomografia de tórax pré-operatória para ver se não tem um pulmão, né, parecido, seja sugestivo de Covid. Nós temos também, e a gente também enfrentou, agora nessa última onda, um risco de desabastecimento, risco não, porque isso vai acontecer também, mas é a questão do desabastecimento dos anestésicos, levando a cancelamento de cirurgias que
que demandassem risco de desabastecimento de anestésicos e maior ocupação da UTI, levando o cancelamento de cirurgias que demandassem UTI no pós-operatório, ou mesmo cirurgias que por algum motivo você avalia que poderiam esperar um pouco, o paciente não está num risco tão alto. Isso pode ter um impacto, sim, no futuro. Aí, com isso, a gente indicou um número muito maior de tratamentos neoadjuvantes. Para mama, felizmente, a gente já tem isso bem estabelecido, mas como esses precoces de mama, a gente usualmente não fazia tratamento neoadjuvante, está fazendo. Nós esperamos que essa maior indicação de tratamentos neoadjuvantes não tenha impacto, mas só o tempo vai garantir que isso de fato vai acontecer. E, para o futuro, preocupa muito esse represamento de pacientes no sistema. Então, esse represamento de pacientes que não fizeram exames de rastreamento e também, eventualmente, pacientes que já têm um nódulo e não procuraram o serviço, seja por medo, seja porque o serviço não está conseguindo absorver essa consulta de rotina, isso vai gerar uma pressão no sistema muito grande para o diagnóstico e para o tratamento, e a gente tem receio de que o sistema não consiga absorver essa pressão. Então, provavelmente a gente vai precisar definir alguns algoritmos onde fique muito claro quais são as prioridades de diagnóstico para diagnóstico e tratamento e criar uma via realmente rápida para esses pacientes. Então, o impacto da pandemia, eu acho que ele ainda não é totalmente mensurável. Ele é muito intenso, não resta dúvida, houve uma redução do número de biópsias superior a 30%, então, os pacientes não deixaram de ter câncer, mas eles estão deixando de diagnosticar câncer. Agora, se isso vai reduzir, qual é o tamanho do problema, né? Qual é o tamanho do aumento da mortalidade, só o tempo vai dizer. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês, muito obrigado, esse daqui é o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato, esse aqui é a Faculdade de Medicina, e aqui é o ICESP para quem, é o ICESP para quem não o conhece, tá? Obrigada. Muito obrigado pela exposição, professora Maria. Podemos abrir um espacinho para perguntas, para possíveis dúvidas? Tem duas perguntas aqui. Quem tiver alguma dúvida pode mandar no chat ou abrir o microfone. Eu vou começar com duas que mandaram na plataforma, do Weber da Silva Mota. Ele perguntou o que são os casos falsos positivos no câncer de mama e se o autoexame é uma ferramenta para a diminuição da mortalidade. Acho que essa você acabou respondendo na apresentação, né? Mas, por favor. Tá. O autoexame, na verdade, ele foi abandonado, que era aquele exame muito sistemático, levava 10 ou 20 minutos para fazer da mama, porque tem um estudo chinês, que agora já tem mais de uma década, no qual se mostrou que não houve redução da mortalidade quando você comparava grupos de mulheres que faziam autoexame, eram educadas para fazer o autoexame, com grupos de mulheres que não faziam o autoexame e que procuravam o médico só quando percebiam que tinham alguma anormalidade, ou no exame clínico o médico percebeu alguma anormalidade. Tem uma explicação muito boa para isso, porque, na verdade, a tua capacidade de palpar, geralmente você tem lesões maiores do que 1 centímetro e muitas vezes maiores do que 2 centímetros. Então, é um estadio já relativamente alto, é um tumor T2. Então, eu preciso ter uma estratégia que consiga diagnosticar lesões menores do que essa, lesões que são T1, menor do que 2 centímetros. Isso só a mamografia consegue fazer. Então, a gente trocou o autoexame pela estratégia de awareness, né? Então, de preocupação, de atenção. Então, eu preciso explicar para as mulheres que se elas perceberem alguma coisa, elas precisam rapidamente procurar o médico, então elas não podem negligenciar uma alteração que elas notaram na mama, e elas têm que aderir aos exames periódicos, essa é a ideia. E o falso positivo é uma preocupação muito grande. A gente pode ter, com o rastreamento amplo, existe uma possibilidade de você fazer biópsia de uma lesão, principalmente lesões de baixo grau, ou carcinomas in situ,
que talvez nunca evoluíssem na vida. Então, a gente estima que tem um pequeno percentual de pacientes, certamente é muito pequeno, no qual você faz o tratamento, principalmente mulheres com uma expectativa de vida mais curta, né, mais do que 70 ou 80 anos de idade, com uma expectativa de vida mais curta, que talvez não fosse necessário fazer nenhum tratamento. Então, essa é uma discussão que os epidemiologistas fazem, mas a gente ainda não tem solução para isso, porque nós não temos quais são os marcadores biológicos daquele tumor que me autoriza a não tratar. Então, a gente sabe que isso deve acontecer, provavelmente um percentual pequeno de casos, mas a gente no momento não tem saída, está todo mundo procurando aí qual é o marcador para poder dizer para uma paciente, olha, realmente até apareceu uma lesão que aqui histologicamente é um carcinoma, mas a gente não precisa fazer nada porque ele é tão indolente que você não vai ter consequência nenhuma desse tumor. Tá? Alguma pergunta a mais, pessoal? Acho que uma parte importante dessa apresentação é a questão da pandemia, né? Que a gente não vai conseguir mensurar o impacto agora, né? E quanta gente vai ter uma sobrecarga do sistema de saúde, não só do momento que a gente está vivendo, mas do tanto de doença, do tanto de outros malefícios que não estão sendo diagnosticados ou estão deixando passar de lado no momento agora, que faz, querendo ou não, faz todo sentido, né? Tem muita situação que a gente está agora. No hemisfério norte já tem vários trabalhos mostrando o aumento da mortalidade cardiovascular. Na verdade, a gente tem, não é só o câncer, né, que nós temos o aumento da mortalidade, mas a gente tem visto todas as doenças crônicas. Os sistemas de saúde estão absolutamente consumidos ou ficam periodicamente sendo consumidos. Quando a gente começa a trabalhar com alguma normalidade de novo, vem uma nova onda, você tem que parar tudo. Isso não traz uma sequência natural, né, razoável de acompanhamento. Então, acho que essa é a gente provavelmente daqui a 1 ano ou 2 vai conseguir ter essas medidas de uma maneira adequada. Do ponto de vista do câncer, como a mortalidade está muito relacionada ao estadiamento, eu imagino que daqui a 2 ou 3 anos a gente tem uma ideia mesmo de qual vai ser o excesso de mortalidade. Na prática, hoje a gente está vendo isso. Fazia muito tempo que eu não via tantas pacientes com câncer de colo de útero sendo internadas por causa de insuficiência renal, por causa de doença muito avançada. E sempre tem alguma, mas essa semana mesmo, acho que nós internamos 3 pacientes em uma semana. Isso é absolutamente atípico, né? E os cirurgiões também estão super entristecidos. A gente começou a aumentar o número de cirurgias no INCESP nesta semana, né, que diminuiu a pressão e tudo mais, começou a ter mais leito de UTI, e vários pacientes de cirurgias maiores que foram convocados para a cirurgia já desculpa, haviam se tornado inoperáveis, né? Então, portanto, eles se transformaram em incuráveis. É muito triste a gente ver isso, é muito triste, Mel, mas também não podia ser diferente, porque você não pode reservar um leito. Eu tenho uma possibilidade de piora, né, a médio e longo prazo, mas eu tenho um paciente que, se não for para UTI, ele vai morrer com certeza no curto prazo, né, porque se ele precisa do leito de UTI e ele não tiver o leito disponível, ele não vai sobreviver. Então, a gente, lógico, eu acho que as decisões que têm sido tomadas do ponto de vista do atendimento, né, tem muita decisão errada, mas essas do atendimento dos grandes hospitais, elas são corretas, mas a gente sabe que o prejuízo é grande. A nossa meta no INCESP a gente quer continuar tratando o maior número de pacientes com a maior segurança possível. Então, mas a gente tem consciência de que, mas para fazer as duas coisas e também disponibilizar e atender o nosso paciente com Covid, né, internar ele e tudo, e a gente recentemente disponibilizou até 10 leitos para a Secretaria de Pacientes que não tinham câncer. Para alcançar isso, a gente, na prática, atende menos, né, atende
faz menos cirurgias, quimioterapia não mudou o número, mas faz menos cirurgias, o processo todo é mais lento, então a gente deve ter um reflexo negativo aí no futuro, é muito difícil isso. É uma situação muito entristecedora, né? Espero que a gente possa ter alguma luz, algum momento de tranquilidade que possa perdurar mais, né? Que a gente se vacine rapidamente para ter criar essa imunidade aí e diminuir essa circulação do vírus rapidamente, né? Com certeza. No mais, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, estamos encerrando agora a palestra, o evento. Eu agradeço imensamente pelo PAF e por nós da Diretoria de Prevenção, a sua presença, doutora Maria. Muito obrigado, a palestra foi muito boa e uma boa tarde a todos. Viu? Obrigada, gente. Boa tarde para todos. Tá? Tchau. Tchau, tchau.